Olá, queridos amigos e amigas da Sociedade Espírita Luz e Caridade. É uma alegria renovada, meus irmãos, conversar novamente com todos vocês, mesmo que ainda virtualmente. Por isso, agradecemos o convite, ao que nos honra muito. Agradecemos também todos os irmãos que assistirão esse vídeo. Muito bem. Para a nossa reflexão de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muita morada na casa de meu Pai. Quando Jesus disse que havia muitas moradas na casa do nosso Pai, ele quis se referir que são as moradas que nós vamos passando e evoluindo moral e espiritualmente. Que cada morada, que cada lugar da casa do nosso Pai é um estágio, é uma passagem do Espírito para galgar postos melhor. Então, para isso, vamos ao texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, temos que prestar atenção nessa fala de Jesus. Voltarei para buscá-los, voltarei para tê-los para mim. Evidente que já sabemos que Jesus não vai voltar pelo fato de Jesus estar aqui. Ele é o governador da terra por excelência. Então ele não precisa voltar. Precisa sim preparar o lugar, foi o que ele foi fazer, para que nós, dependendo da maneira, dependendo da condição moral e espiritual nossa evoluindo, ele nos apresentará o lugar. Mas para isso somos nós que temos que melhorar. Ele tem que ver a mudança das nossas atitudes, ele tem que ver a mudança da nossa roupa espiritual para que ele possa apontar o lugar que ele preparou para nós. Agora, se ficarmos aqui esperando que Jesus vá voltar, nós vamos perder muito tempo. Vamos deixar de evoluir. Então temos que estudar, temos que buscar conhecimento para entender essas falas de Jesus, que foram as máximas por parábolas, e a gente tem que estudar sobre isso para que não fique sentado esperando Jesus aqui. Não, nós temos é que nos aperfeiçoarmos para chegar lá no lugar onde ele prometeu para nós. Então, depois o texto nos traz também diferentes estados da alma na erraticidade. São as casas do nosso Pai. As diferentes estados da alma. É cada estágio, cada casa do Pai que nós vamos passando e nos aperfeiçoando. Porque nesse planeta que nós estamos agora, nós já passamos diversas casas do Pai para chegar até aqui. E temos muitos mais casas para percorrer, para estagiar, para melhorar. Se não vejamos ainda o que nos diz o texto nas classificações de casas, para a gente entender como é que vamos evoluir, o que temos que fazer para evoluir. Então, aqui, ó, mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. E aí vem a explicação no Evangelho. Nos mundos primitivos,
são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Isso no mundo primitivo. Nos mundos de provas e expiações, domina o mal. Vamos prestar bem atenção nesse item aqui. Mundo de provas e expiações, predomina o mal. Depois nós vamos voltar novamente nesse item. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças. Ou seja, como aquele revoada de pássaros. Chega em um determinado local, eles param para descansar, para continuar a viagem. Acontece isso com os espíritos no mundo de regeneração. Nos mundos ditosos, onde o bem sobressai, onde só o bem dita. Isso nos mundos ditosos, onde ele sobrepuja, onde ali são espíritos com mais elevação espiritual do que na Terra. Eles já passaram de fase, é outra casa do Pai. E depois tem os mundos celestes ou divinos. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então deu para entendermos, o que nos traz o texto, que passando por esses mundos, é que nós vamos melhorando nossa situação moral e espiritual. Então, por isso que o Cristo disse, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Se assim não fosse, eu já havia lhe dito. Então, voltamos agora no início da nossa conversa, onde citamos expiações e provas. A Terra, nesse momento, é um mundo de expiações e provas. Então, aqui nós vamos entender, meus irmãos, a beneficência que temos da reencarnação. O quanto é benéfico o reencarne nesses planos. Porque através disso é que nós vamos nos aprimorando para passar de fase. É através da reencarnação, seja em qual plano for, seja em qual for a casa do nosso Pai, é que nós vamos melhorando espiritualmente. Nós vamos adequando a nossa moral em cada plano desse que nós chegamos. E se não houvesse a reencarnação, nós não teríamos essas grandes oportunidades. Porque o texto depois nos traz assim, ó, a casa do Pai é o universo. É uma grande fábrica, o universo. É uma grande fábrica, a casa do Pai. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos buscando cada vez mais oportunidades. Cada vez mais nós vamos polindo, digamos assim, o nosso espírito, o nosso perispírito, perdão. Nós vamos polindo cada vez mais para que ele vá se fundindo. Porque é na fundição do perispírito com o espírito é que nós vamos chegar em mundos celestes, em planos divinos. Mas para isso nós temos que melhorar em cada caminhada. Nos traz ainda o texto, diferentes categorias de mundos habitados. E ele nos diz, do ensino dado pelos espíritos resulta que muitos diferentes, uma das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então vejam que nós partimos lá dos mundos primitivos.
E chegamos, na nossa leitura de hoje, até os mundos celestes e os mundos divinos. Então, do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Por quê? Porque cada mundo desse que nós passamos, nós vamos elevando o nosso patamar. E aí vamos galgando possibilidades de melhorar para a outra casa do Pai. E vamos passando de casa. Então, é muito importante tudo que estamos fazendo aqui, tudo que estamos buscando aqui. É importantíssimo. Nós temos que aproveitar, trazer tudo de bom para junto de nós. Mas também temos que prestar atenção no que nós estamos falando da reencarnação. Para que possamos falar em reencarnação, nós temos que falar do desencarne. Se nós não sairmos desse plano aqui, não temos condições de melhorar em outro plano. E como a gente fica apavorado quando lembramos de morte, né, meus irmãos? Mas é através da morte que nós vamos galgar esses outros mundos habitáveis. Por isso temos que agradecer a nossa passagem no nosso planeta, mas ir feliz para um outro. Nós não podemos chegar na pátria espiritual desorientado. Nós não podemos chegar na pátria espiritual cheio de medo. Porque se nós tivermos medo, é porque não temos certeza do dever cumprido. Então, por isso nós temos medo da morte. Porque não sabemos em que situação está a nossa passagem por aqui. No momento que nós tivermos fé, no momento que nós tivermos foco naquilo que estamos fazendo, nós não precisamos ter medo. Porque está aqui todos os mundos que Jesus foi preparar à nossa disposição para buscarmos mais conhecimento, mais entendimento, porque o resumo de tudo é um dia trabalharmos na casa do Pai. Ele está nos esperando para isso, mas para nós chegarmos lá é como se fosse um estudante. Ele tem que passar todas as fases para depois buscar uma profissão, buscar um conhecimento para que possa trabalhar, para que possa entrar no mercado de trabalho. Para que nós possamos entrar na casa do Pai também, nós temos que estar preparados, temos que estar aptos para isso. E é isso que vem o texto nos trazendo. Esses espíritos, diz o texto, alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações em que cada uma das quais se lhes deparam elementos de progressos apropriado ao adiantamento que já conquistaram. Então, viram como é importante tudo que estamos fazendo aqui, tudo que estamos buscando de bom, de melhor para a nossa moral, para aperfeiçoar nosso estágio moral e espiritual nesse plano. Porque através disso é que nós vamos galgar uma melhora que o nosso mestre está preparando para nós. Porque nesse momento, nós estamos atravessando essa fase aqui de medo, de desespero, de agonia, mas nós temos que lembrar que existem várias casas do Pai que nós já passamos. Nós já passamos por outros estágios. E como estão esses outros estágios? Não podemos nos apressar porque a espiritualidade não dá salto, mas nós temos que objetivar a vontade, nós temos que incentivar a nossa vontade de chegar nesses outros planos, porque é só assim
que nós vamos nos aprimorar. É só assim que nós vamos buscar tudo que está posto para nós, lá onde o Mestre foi preparar o lugar. E esse lugar é lindo, maravilhoso, mas nós temos, como estávamos falando anteriormente, que ter condições de passar de fase. Porque não tem, porque todas as leis de Deus são imutáveis. Se nós não aperfeiçoarmos, não tem como nós chegar lá onde o Cristo preparou. Então, temos que ficar bem entendido isso. Ele foi preparar o lugar e veio nos buscar. Não, ele está aqui. Ele está aqui. Ele veio buscar aquele que melhorou, aquele que se empenhou, aquele que se empregou na caridade, no amor ao próximo. É esse o irmão que ele vai botar nessa casa que ele preparou. Para isso, temos que nos esforçar. Temos que deixar um pouco dos medos, porque o nosso maior melindre é os medos. São os nossos medos que nos atrasam muito o nosso desenvolvimento. Recomendo, meu irmão, a leitura, a reflexão, a busca desse capítulo 3 é muito importante para nos ajudar, para nos tirar o medo e prestar atenção no que temos que fazer logo à frente. Muito obrigado, queridos irmãos, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.